Pessoal, uma boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, nosso encontro de segunda-feira. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sempre, não tem como não falar isso, né? Logo quando a gente chega aqui, dá aquele nervosismo, aquele frio na barriga, mas quando a gente vê vocês, tudo melhora. Então, obrigado mesmo por vocês deixarem um tempinho aí para vir aqui, para ouvir um pouquinho sobre o Espiritismo. Espero eu, de alguma forma, atender as expectativas de vocês. Então, de coração, que Deus abençoe todos nós essa noite, que a gente possa aproveitar esse encontro, esclarecer algumas dúvidas, ou criar mais dúvida ainda. É aí que está o segredo da coisa, né? Eu preciso dar uns recados para vocês. No dia 6 de abril, vai ter aqui em Pouso Alegre o primeiro encontro espírita da nossa cidade. Esse evento aqui começa às 8h30 da manhã e vai até às 6 horas da tarde. Vai ser um dia inteiro com vários convidados. Vai ser, olha, incrível. Quem puder ir, não perca essa oportunidade. Só para dar um gostinho de quero mais, olha só, os convidados para esse evento é o Adeilson Salles, o Ederson Santos, o Vitor Hugo, o Gustavo Silveira, o nosso amigo Rafael Papa e o grupo Alma Canta, que é um grupo assim, de artes que vale a pena conferir. A primeira etapa do evento vai ser das 8h30 da manhã até 12h30 e depois retorna às 2h30 da tarde até às 18 horas. Vai ser no Oro Buffet, ali no restaurante Fernandão. Para quem quiser acompanhar esse evento, ele tem um custo, o valor do ingresso hoje está em R$40. Quem quiser adquirir os ingressos, pode entrar na plataforma Simpla, que é um site, adquirir os ingressos lá, ou então na página da AME, que é a Aliança Municipal Espírita de Pouso Alegre. Lá tem um WhatsApp. Pelo WhatsApp, vocês conseguem também adquirir o ingresso. Uma outra coisa que vocês vão ver hoje, na hora que nós terminarmos a nossa apresentação, as evangelizadoras vão estar vendendo torta, né? Após a palestra, após os passes, vai ter a venda do alimento aqui. Quem quiser, pode ficar à vontade para adquirir. O dinheiro vai ser revertido para a evangelização. E agora, eu convido vocês para a nossa prece inicial. Nesse momento, quem quiser fechar os olhos, vamos sentir a energia desse ambiente. Pedir nesse momento o abraço dos espíritos amigos que aqui estão, para que a gente esqueça a nossa dificuldade do dia, que a gente esqueça as nossas atribulações, que a gente possa se sintonizar nesta casa, neste local, neste ambiente. Que eu possa entregar aqui todas as minhas aflições, que eu possa aqui, dentro das minhas preces, dentro dos meus pensamentos, receber as melhores intuições dos amigos espirituais que aqui estão. Que eu possa voltar para casa depois mais forte, consciente do meu papel e forte. E que assim seja. Bom, gente, hoje o tema da nossa apresentação, eu espero que ela não demore muito, porque não tem tanta coisa para falar. Na verdade tem. A gente vai falar sobre educação mediúnica. Vamos falar dos médiuns. Mas para falar de mediunidade, se a gente começar essa noite, vamos ter assunto para os próximos 10 anos. Mas hoje a gente não pode falar tudo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: nós estamos numa casa espírita e aqui nós vamos dar algumas orientações na visão espírita. Ninguém é obrigado a concordar com o que vai ser falado aqui, porque a mediunidade ela não é espírita. O médium não precisa ser espírita. E no que a gente acredita, pelo que a gente segue, a segurança mediúnica ela ocorre quando o médium estuda, quando ele entende o que é a mediunidade, quando ele entende que ele pode controlar essa mediunidade. Mas se o médium não estudar, ele é médium do mesmo jeito. Então, nós vamos fazer uma apresentação, vamos falar dos tipos de mediunidade
dentro da visão espírita, qual seria a melhor forma de lidar com isso? E aí a gente pode refletir. Aqueles irmãos que não fazem as instruções que aqui serão ditas, o nosso máximo e absoluto respeito. Porque, como eu disse, mediunidade não é espírita. Cada um pode agir com ela da forma que bem entender e que bem quiser. Aqui nós vamos passar recomendações do que a gente acredita ser a segurança mediúnica. Então, nós vamos explicar, nós vamos falar, mas antes de qualquer coisa, a gente precisa começar pelo básico. Todos nós somos médiuns. Todos nós, em algum momento da vida, se nós não tivermos, ainda vamos ter momentos em que você vai ver uma coisa sobrenatural, uma coisa de outro mundo, um evento marcante que você vai falar, não é possível, se eu contar para os outros, ninguém vai acreditar. É normal, porque todo mundo tem essa mediunidade. Ela pode vir através de um sonho, através de uma inspiração, através de uma intuição, ou de repente você é acostumado a fazer determinada coisa e um dia você faz diferente, e aí mais tarde você descobre o porquê que você fez diferente. E isso sim, são coisas que estão acontecendo praticamente todos os dias na nossa vida, mas a gente não percebe. A gente não percebe porque é muito sutil, mas os espíritos estão aqui influenciando a gente. É natural isso acontecer, é normal. Mas hoje, o que nós vamos falar aqui não se aplica a esses casos. Nós vamos falar da mediunidade ostensiva. O que é a mediunidade ostensiva? Mediunidade ostensiva é uma coisa que poucas pessoas têm. Médiuns, todos somos, mas a ostensividade são poucas as pessoas, que são aquelas que conseguem ver, ouvir os espíritos praticamente quase o dia todo, ou em momento oportuno. E esse momento oportuno é o que nós vamos entender na reunião de hoje. Então é assim, popularmente conhecido como mediunidade aflorada, a gente pode dizer que no começo, para a grande maioria dos médiuns, é perturbador. Geralmente começa na infância, você vê ali, até normal a gente ver uma criança às vezes com um amiguinho imaginário, os pais deixarem de lado. Olha, cuidado, pode ser que ela esteja realmente vendo algum amigo ali. E dentro dessa mediunidade ostensiva, como que eu vou saber se eu sou um médium ostensivo ou não? A mediunidade ela se apresenta em diversas formas. Eu separei algumas delas da forma com que aparece para nós. Existe a mediunidade sensitiva. O médium ele sente a presença dos espíritos por meio da sensação. Pode ser uma sensação boa, uma sensação ruim. Essa presença se confirma geralmente com arrepio. Começa com arrepio, ou no braço, ou na nuca, e você sabe que não está sozinho, mas não tem ninguém. Essas sensações são produzidas pelo espírito. E dependendo da natureza, se for um espírito mais esclarecido, você sente uma paz. Você está num lugar, você sente ali uma paz, uma coisa tranquila, ou você sabe que você está sozinho, você sente aquele arrepio e começa a sentir medo. Isso pode acontecer. É o que chamamos de mediunidade sensitiva. Há também a mediunidade de inspiração. O espírito emite as ideias ao médium espontaneamente, por meio telepático. A influência do espírito é tão sutil que essas ideias se confundem com as do médium. Nessa modalidade, os espíritos se comunicam regularmente em diferentes circunstâncias, seja em afazeres comuns, em tarefas complexas, seja em pesquisas científicas. Dependendo do recolhimento do médium, a comunicação é efetuada a qualquer hora do dia ou da noite e até durante o sono. Conforme Kardec, há bem poucas pessoas que não tenham sido inspiradas pelo menos algum momento da sua vida. E às vezes acontece
que a gente não sabe o que é a mediunidade. Pode não ser a ostensiva essa, mas você vai apresentar um trabalho, você vai fazer qualquer coisa que seja, você domina o tema e de repente ao falar e ao expor aquela ideia, vai vir memórias e coisas que não estavam no roteiro para você falar. Não tenham dúvidas que existem bons espíritos ali influenciando a sua memória para reforçar os seus argumentos naquela ideia que você está apresentando. Existe também a mediunidade intuitiva. O espírito comunica suas ideias por meio do espírito do médium. A mensagem pode ser repassada por meio da língua falada ou escrita. Nesse tipo, é difícil dizer a distinção entre as ideias emitidas pelo espírito e as ideias do médium. Uma forma de diferenciar um discurso do outro é procurar verificar se são preconcebidos ou se surgem à proporção que o médium vai escrevendo ou falando, e ainda se estão fora dos conhecimentos da capacidade do médium. Como consequência, os médiuns podem passar a duvidar da sua própria capacidade mediúnica. Isso é comum, às vezes, em quem está fazendo uma apresentação espírita. Tem horas que você não sabe se é você que planejou aquilo ou se você está sendo engolido. E aí é que está o problema. De tudo que eu falei até agora, como é que eu vou saber se a loucura da minha cabeça, se realmente são espíritos, ou se isso aqui não existe? Como que eu vou saber? Porque tem tantas explicações ali faladas, você tem que perceber. Mas como que eu vou perceber isso? É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Temos também o médium ouvinte. O médium recebe a comunicação com os espíritos por meio da sua audição. Ouve a voz clara e distinta dos espíritos de modo interno ou externo, como a de um espírito encarnado, e com ele pode travar diálogos. A recorrência de conversação com os mesmos espíritos permite que os reconheça pelo timbre da voz. Nessa modalidade, o médium evoluído moralmente pode receber comunicações de espíritos não evoluídos, que agem fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e algumas das vezes até das mais inconvenientes. E é aí que mora o perigo. Muitos dos médiuns que não sabem lidar com a sua capacidade mediúnica ouvem coisas das mais absurdas. Você está passando ali pela rua e a voz fala para você: atravessa na frente do carro. Muitos espíritos obsessores ou espíritos não tão esclarecidos influenciam, provocam esses médiuns para que eles atentem contra a sua própria vida. E como lidar com isso? A gente fala da segurança mediúnica, está em conhecer a sua habilidade. É muito difícil você estar no lugar e ter aquela voz falando, porque não é só a voz, vem os arrepios, vem ali a sensação ruim, vem um medo junto. Se fosse só a voz, estava ótimo, mas não, vem toda uma sensação através do que você ouve, o espírito está ali. E se ele percebe que você está fraco, ele começa a se divertir com isso. Boa parte dos espíritos não evoluídos, eles se divertem com o nosso medo. E se você fica amedrontado, opa, é um prato cheio. E aí, no que tem um espírito ali te influenciando, vem 2, 3, 4, 5, 6, e quantos forem necessários para te deixar louco, para te deixar desordenado. E onde buscar ajuda? Posso dizer para vocês que a Casa Espírita é um dos recursos que a gente pode oferecer para que essa pessoa que ouve a voz dos espíritos possa entender o que está acontecendo com ele. É claro que aqui a gente falou das mensagens ruins, mas também tem mensagens boas. Só que a gente precisa, de certa forma, estar preparado. Eu digo, como é muito bonito a gente ver, por exemplo, o trabalho do Corpo de Bombeiros, salvando animais, salvando pessoas, mas eles também precisam estar preparados para o pior. A mediunidade é a mesma coisa. Você vai ver muita coisa bela, muita coisa boa, que privilégio esse, mas saiba que não vai ser fácil. Outra coisa que acontece, que é semelhante, mas
pode ser um pouco mais assustador é a mediunidade de vidência, que é comum quando a gente recebe uma pessoa nova, né, na casa espírita, que está conhecendo o espiritismo. Talvez uma das maiores curiosidades de quem começa: nossa, eu queria ver espíritos. Olha, não queira ver. Porque estar num ambiente como o nosso, é possível que você veja aqui algum mentor, algum espírito, né, legal, mas quando você vê espíritos de todas as formas. Todas as formas. O médium vidente tem a capacidade de ver os espíritos familiares ou estranhos, que surgem por meio da aparição espontânea ou da evocação. Essa faculdade não é perene, a visão geral permanentemente dos espíritos é excepcional e não pertence às condições normais do homem. O que isso quer dizer? Se ele está vendo os espíritos, ele pode fechar os olhos, vai continuar vendo do mesmo jeito, porque a visão não é pelos olhos carnais, a visão é mental. E André Luiz nos explica como acontecem essas visões, como acontecem essas percepções. E também existe uma outra forma de mediunidade, uma mediunidade muito rara hoje em dia, mas ela ainda acontece, que é da mediunidade de cura. O espírito se comunica com a finalidade de produzir a cura sem medicamentos. Agem sobre as mãos, olhos ou o corpo do médium. Essa mediunidade é espontânea e também pode ser desenvolvida. O médium curador, sob a influência do contato com os espíritos, sobre os órgãos do seu corpo, pode promover a cura por meio do toque, por meio do olhar e de gestos, sem a prescrição de medicamentos. Porém, para que isso aconteça, exige muito preparo do médium e muito esforço também dos espíritos curadores. Muito esforço, mas muito esforço. Então, por causa disso, esse tipo de mediunidade está cada vez mais raro. Não que os médiuns não tenham competência para isso, é que é um intercâmbio difícil de ser feito, muito difícil. E a mediunidade, que a gente pode dizer que é uma das mais conhecidas, uma das mais comuns, talvez, é a mediunidade de psicografia. Os espíritos se comunicam através da escrita. Sob o toque da mão do médium, desliza sobre um papel e produz as palavras. Não necessariamente existem algumas sensações na psicografia. O médium ele pode sentir o braço sendo escrito, ou simplesmente ele pode estar sintonizado ali, não ter vontade de escrever, mas não depende dele, depende do espírito. Ele está em transe, ele está servindo ali a uma comunicação elevada. Ela acontece, ela é das mais comuns, e a vontade de escrever não vem do médium, ela vem do espírito. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma carta psicografada. Existem alguns recursos para a psicografia, que existe um recurso que é muito raro, que é aquele que você consegue escrever com a letra do falecido, exatamente a mesma letra. Mas na grande maioria dos casos, não. O médium está psicografando é a caligrafia dele próprio. Mas na hora de assinar a carta, na grande maioria dos casos, é a assinatura de quem está comunicando. E é incrível. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Eu já tive essa oportunidade de ver um médium psicografar, e eu não me permito acreditar em tudo que está acontecendo na minha frente. Duvidei, claro. É muito fácil você ir ali escrever palavras genéricas que podem servir para todo mundo. Mas aí quando eu vi a assinatura, eu falei, não, foi o escritor. Existem ali várias formas de eu explicar esse fenômeno para vocês. Mas como eu disse, não vou entrar em detalhes e vocês vão saber o porquê. Todas essas formas de psicografia, de comunicação com o mundo dos espíritos, elas são possíveis através da sintonia. Existem ondas eletromagnéticas que são captadas pelo cérebro do médium
através de um recurso que chama-se glândula pineal. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu também não estou aqui para explicar detalhadamente, porque eu também não entendo muita coisa sobre ciência, sobre o corpo humano. Mas o que eu posso dizer para vocês, o que André Luiz nos fala, é que essa glândula pineal que fica no nosso cérebro, ela fica mais ou menos na altura dos nossos olhos, lá dentro do cérebro. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos dá a seguinte informação: pode reconhecer agora que todo o centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e de recepção de raios peculiares à nossa esfera, através das forças equilibradas da mente. É nela que a epífise ou glândula pineal que se reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na maioria dos homens, a potência divina dorme embrionária. Mas nós temos. Todo mundo tem a glândula pineal. A glândula pineal é como se ela fosse uma antena. É a anteninha que você vai aprender a regular para comunicar com os espíritos. Essa informação que André Luiz nos dá é muito científica. Eu não posso dar mais explicações. Mas nos médiuns ostensivos, essa anteninha está bem afiada. Só que, como vocês bem sabem, quem tem rádio em casa sabe que precisa sintonizar ali ou FM ou AM para poder ouvir a música, não é mesmo? Caso contrário, você vai ter só chiado e barulho. Com a mediunidade, na visão espírita, também é assim. A glândula pineal, ela é um agente cronobiótico. Isso significa que ela sincroniza o nosso relógio interno com um ciclo claro e escuro. Na ausência da luz, esse pequeno órgão cerebral, de apenas 120 miligramas, produz um hormônio que nos leva ao mundo dos sonhos, a melatonina. Então, de alguma forma, mesmo não tendo a mediunidade ostensiva, a glândula pineal é necessária para mim. Todos nós precisamos dela. E aí a gente precisa ajustar essa sintonia da nossa anteninha. Como fazer isso? Aí é que está. O que nós vamos falar aqui, talvez seja uma recomendação, mas cada um tem a sua forma de enxergar a mediunidade. E a gente não está aqui para dizer que a nossa forma é a correta. Acreditamos que seja um pouco segura. Mas e a qualidade de vida do médium? O médium que ele ouve, que ele vê os espíritos, ele consegue viver bem? Se ele entender o que ele tem, ele consegue viver bem. Se ele não sabe o que acontece com ele, a probabilidade de ele ter uma vida muito frustrada, porque ele não entende, ele não sabe o que está acontecendo. E o médium, ele pode ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. O médium ele pode ir numa festa, o médium pode ir no cemitério. A gente tem que entender o seguinte: médium é uma pessoa normal como qualquer outra. Ele pode ir numa festa? Pode. Agora, o que ele vai ver na festa? Não sei. O pior não é nisso, quando ele vai para algum lugar, mas é o que ele vai buscar no lugar. Nós acreditamos que a melhor forma de desenvolver a mediunidade é a conduta. É a conduta séria, regrada. Porque a mediunidade, ela nada mais é do que um instrumento de consolo. Quando você recebe uma carta psicografada, quando você recebe uma comunicação de um espírito, de um familiar que foi embora, e ele se comunica através de você, falando uma linguagem que só você e ele entendiam, e você vê que aquilo é verdade, olha, não tem coisa, não há dinheiro que pague isso. Você está levando ali conforto para quem está sofrendo. Isso para ambos os lados. Existem muitos espíritos ali que são da nossa família que querem se comunicar com a gente. E eles se comunicam quase todo dia.
mas a nossa sintonia não está exatamente na mesma faixa vibracional que esses espíritos. Então, do que é que eles precisam? Dos médiuns, para que a comunicação ocorra. Então, o estudo da mediunidade, na nossa visão, ele é importante. Porque, segundo nós, pelas nossas experiências mediúnicas da casa espírita, o que vai trazer conforto, segurança para o médium é ele entender e estudar com uma equipe séria aquelas sensações que ele está sentindo. Entende-se no Espiritismo que o médium, ele simplesmente é um instrumento. A mediunidade é sagrada. O médium é uma pessoa qualquer, sem distinção, uma pessoa qualquer, mas a mediunidade não. E o médium ele precisa saber, ele tem o direito de entender o que acontece com ele, porque se ele está numa festa, por exemplo, um ambiente familiar, eu vou citar, por exemplo, uma festa popular que a maioria das pessoas gosta e eu não tenho nada contra. Imagine um médium no carnaval. Qual o problema? Você vai ver ali uma praça, você vai ver ali os netos, com as avós, com as mamães, com os pais, uma festa em família. O que tem de errado nisso? Nada. Mas anda-se poucos metros, você já encontra ali um ambiente talvez mais pesado, com espíritos influenciando. O médium pode estar ali? Ele pode. Claro que pode. Mas ele precisa entender que ele precisa estar protegido. O ambiente que a gente vai não vai fazer você de uma pessoa pior. Você ir para uma festa popular não vai fazer você perder os seus valores, as suas crenças, o que você acredita ser mais certo. É uma festa cultural. Porém, lá existem vários objetivos. Pessoas que querem festar, pessoas que querem algazarrar. E o médium está indo lá para quê? Porque o médium ele tem que entender o seguinte: ele vai, mas ele vai em busca de uma sintonia. Se ele está numa sintonia equilibrada, não tem problema nenhum. Mas se ele estiver numa sintonia desordenada, ele vai sofrer uma influenciação. E o que muitos médiums não sabem é que o próprio médium tem a capacidade de cortar a comunicação daquele espírito. Eu posso citar, por exemplo, médiuns ostensivos que têm dificuldade de entrar no cemitério, mas vão. Porque ali eles estão vendo espíritos sofredores que ainda estão sentindo a decomposição da carne no corpo espiritual. E alguns desses espíritos, quando percebem que o médium consegue enxergá-lo, começa a assediá-lo. E muitas vezes eles não querem ajuda. É difícil ser médium, mas é possível você chegar num ambiente tão carregado como esse, através do seu controle mediúnico, da segurança mediúnica, e dizer: aqui não é o lugar. O médium pode fazer isso. O Espiritismo nos diz que pode. E se outras etnias espiritualistas acreditam que não pode, ou que não é assim, com o nosso máximo respeito, mas a visão espírita é essa. E para que o médium desempenhe bem a sua segurança, na nossa visão, no nosso modo de pensar, ele precisa entender a sua participação no serviço do bem, a sua conduta pacificadora aonde ele vai. Porque médium é uma pessoa normal como qualquer outro. Ele vai sentir raiva, ele vai ficar magoado, ele pode sentir ódio. Lógico. Provoca ele para ver. É uma pessoa, tem sentimento, e ele não é melhor que ninguém. Outra coisa que é muito didática, que a maioria das casas espíritas costumam oferecer, é o estudo mediúnico, que é um grupo fechado, uma reunião mais fechada, mais íntima, para que dentro dessa reunião, com o estudo teórico e depois prático, essa pessoa coloque, num espaço reservado as suas aptidões. Por que tem que ser reservado? Na nossa visão, na visão espírita, acreditamos nós que uma reunião fechada para desenvolvimento mediúnico, o médium fica um pouco mais protegido do que tentar fazer isso em lugares públicos, por exemplo. Dentro da casa espírita,
dentro da reunião mediúnica, existe um preparo do plano espiritual. Esse preparo geralmente começa dias ou horas antes da reunião acontecer. Ali os espíritos, os mentores da casa espírita, eles já sabem quem serão os assistidos e sabem também que no dia a dia daquele médium, N coisas vão acontecer para que ele não venha para a casa espírita. Os espíritos já sabem disso. Então, não é fácil, mas aquele médium que quiser estudar as suas sensações para compreender como controlar e como lidar, nós orientamos que procure a casa espírita. Mas eu não quero estudar, eu não quero ser espírita. Tudo bem, está tudo certo. Aqueles que não concordam com a nossa interpretação, nós não estamos aqui para julgar, para impor. Nenhum médium que é da casa espírita também é obrigado a ficar. Ninguém aqui é obrigado a fazer nada. A gente oferece, a gente tenta instruir, porque todos estão aprendendo. Aquela pessoa que está ali há 20, 30 anos naquela reunião mediúnica, ou aquele que acabou de chegar, é uma troca. A pessoa trazendo dúvidas, é uma troca. Não tem como a gente saber tudo. E muito dessa experiência particular da mediunidade, ela é por sensação. Você vai sentir uma coisa, você pode estar ali, ó, 7 pessoas nessa mesa aqui, recebendo espíritos. Você vai sentir uma coisa, o outro vai sentir outra, totalmente diferente. Então a mediunidade também é sensação. E como lidar com ela? Torna-se importante frisar que, para dar vazão às manifestações espirituais, não é necessário de fato qualquer conhecimento. Tá? Então, ao médium não estuda, ele não precisa disso, ele vai ser médium do mesmo jeito. Só que nós acreditamos que quando ele não estuda, ele vai estar ali, ele pode de alguma forma ser influenciado por qualquer espírito. E dentro do conhecimento espírita, quando você coloca para fora essas sensações, você vai aprendendo ali a ter a sua forma de lidar, que é muito particular. A codificação espírita afirma a importância do estudo para os médiuns. As reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se a elas e não se compadecer dominados por presunção de infabilidade de espíritos deviantes. Isso está escrito no livro dos médiuns. O conhecimento faz com que você interprete ali o que você está sentindo. É normal a gente ver comunicações belíssimas em reuniões mediúnicas que falam de paz, de amor, de perseverança, mas aquela sensação sombria que aquele espírito está trazendo para aquela reunião, você sabe que aquela mensagem é falsa. Como que eu vou explicar isso para vocês? Não tem jeito. Para isso, vocês teriam que ir para um estudo mediúnico, vivenciar isso. Porque muito do que Kardec fala no livro dos médiuns foi baseado nas observações. Então, não tem como eu querer que vocês acreditem no que eu estou falando agora. Não tem como. Esse estudo mediúnico, ele só pode ser feito com a vontade da pessoa que quer aprender. Se ela não quiser aprender, está tudo bem, está tudo certo, a mediunidade é dela, ela faz o que ela bem entender. E nessa reflexão, a gente precisa ter muito cuidado, porque o desenvolvimento do médium é muito pela conduta também. Não adianta, não tem como querer ser bonzinho aqui dentro e chega na reunião mediúnica da onde santo, do Espírito Santo, ele sabe. Aí o que acontece? Você acaba, de certa forma, não sendo tão útil ali. Por quê? Não adianta eu estudar uma coisa e não fazê-la. Acho que do desenvolvimento de cada médium, o mais difícil é o fora da casa espírita, porque aqui dentro é muito fácil, é muito fácil, é fácil até demais, porque você vai estar num ambiente preparado, você vai ter ali os dialogadores, vai ter os médiuns de apoio, vai ter ali os espíritos bons se comunicando, se protegendo, ótimo. A casa tem um preparo fluídico para essa reunião acontecer.
Então, se houver alguma manifestação mais difícil ou mais tenebrosa, talvez, você está no lugar certo. Mas e quando você chega em casa? E aí? E quando eu venho para a casa espírita, vem aquele espírito ali que me ameaça, fala que vai me perseguir, e eu vou embora com medo. Esse medo atrai ele de volta, ele não sai do meu pé. Então, segurança mediúnica exige muito de cada pessoa. Não é uma tarefa fácil. E na visão espírita, tá? A mediunidade, ela é recomendada como um recurso de caridade. Agora nós vamos entrar aqui num ponto muito perigoso. Por quê? Os médiuns espíritas, pela orientação que recebem, eles devem fazer esse trabalho gratuitamente, sem querer nada em troca, absolutamente nada. Não merecem nem sequer um elogio. Mas a gente sabe que existem companheiros médiuns que cobram por aquilo que eles fazem. A nós cabe simplesmente respeitar. A orientação da casa espírita é para que esse serviço seja gratuito, que seja de caridade. E se as pessoas procurarem o espiritismo para resolver questões materiais que competem ao engenho, às habilidades dos encarnados, se o buscarem para o fato de futilidades atreladas à cobiça, revelações de tesouros ou ganhos de loterias, compras e vendas disso ou daquilo, com certeza poderão ser candidatos às mistificações e não poderão queixar-se do espiritismo logo mais, porque o espiritismo entende que isso não deve ser feito. Ah, mas é quem pratica? Tudo bem. É nas lúcidas orientações da doutrina espírita que aprendemos que quando os espíritos nos falam do que a esse mundo concerne, é o que julgam necessário, porém não porque vocês pedem. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo de que sereis enganados. Não sou eu quem estou dizendo isso. Tá? Quem está falando isso é o Livro dos Médiuns, capítulo 27, item 303. Se eu ofendi alguém aqui, por favor, me desculpem, mas vai reclamar com Kardec. Foi ele que fez, eu estou apenas reproduzindo as palavras dele. E por que a gente precisa falar isso? Quando acontece uma revelação para o mundo, como nós já citamos aqui, através da mediunidade, ela acontece algo marcante, que vai mudar a humanidade. A comunicação ela acontece em diversos pontos do mundo. Se eu for procurar um médium para saber o que a minha vizinha faz no fim de semana, se eu for procurar um médium para saber qual que é o número da loteria, olha, respeito você, vai lá, satisfaça a sua curiosidade, mas nós entendemos que não é um comportamento seguro, porque os espíritos, através da codificação de Kardec, isso é ele quem fala, não sou eu. Quem sou eu para falar alguma coisa aqui? Mas é Kardec que diz: os espíritos não estão aqui para satisfazer as nossas curiosidades, muito pelo contrário. Dependendo da reunião mediúnica que você está, se você tem a oportunidade de perguntar alguma coisa para algum espírito, a sua pergunta seja séria, senão ele vai te dar um ralo que você vai passar vergonha. Essa é a visão daquilo que nós praticamos na casa espírita. Não estamos desrespeitando ninguém. Tá? Como eu disse, a mediunidade lá no espírita, ela está em todos os campos, todos são médiuns e cada um faz dela o que bem entender. Nós estamos aqui apenas dizendo o que o livro dos médiuns, através dos espíritos, pelas pesquisas de Allan Kardec e de seus ajudantes, vieram nos esclarecer. Não estamos aqui para julgar ninguém, pelo amor de Deus. Porque é muito comum a gente conhecer algum espírita que vai lá em algum lugar, que gosta de... Olha, a gente tem aqui onde a gente se sente bem. E aqui não é nossa função julgar quem quer que seja. Estamos apenas levando um pouquinho da codificação. Não sou eu que estou dizendo, é Kardec. E uma outra coisa sobre a mediunidade gratuita, tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto um pouco grande, mas eu vou ler ele para vocês, para a gente finalizar esse tema. Ele fala da seguinte forma: mediunidade gratuita.
Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, para não lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas e nem de seus trabalhos pessoais. O texto é muito grande, eu tenho horário para entregar, então eu não vou ler ele na íntegra para vocês. Mas, resumidamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, por que os espíritas não devem cobrar pela mediunidade? Porque a mediunidade ela é gratuita. Você não recebe ela, você não paga por ela, você simplesmente recebe porque você foi contemplado com esse cargo. Não é uma tarefa fácil ser médium. Então, o que acontece? A psicografia, ela não depende de você, ela depende do espírito. O ver e ouvir as mensagens do plano espiritual não depende de você que é médium, depende deles. O esforço maior da comunicação dos espíritos não é dos médiuns, é dos espíritos. Muitos deles, na grande maioria, tem que baixar ali a vibração para entrar na sintonia nossa, para dar um recado. Então, é diferente quando você estuda uma profissão, você paga aquele curso para ter aqueles conhecimentos, e aí sim, você pode cobrar uma profissão. Nós entendemos, através de Kardec, que mediunidade não é profissão. E aí você vai falar, mas perto, você acabou de me dizer que o ideal seria que o médium estudasse a mediunidade. Sim, na nossa visão, o ideal é que ele estude. Mas como nós bem aqui dissemos, e cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, se o médium ele tiver uma ótima sintonia espiritual, uma boa conduta, e mesmo assim ele tem dificuldades de alfabetização, por exemplo, ele vai ser bem assistido pelos espíritos. Porque na mediunidade vale muito mais a intenção. Muito. A espiritualidade sabe das dificuldades que a gente tem, sabe do trabalho, às vezes que a gente tem alguma dificuldade, tem que fazer uma entrega, você tem que se dedicar um pouco mais, chega em casa cansado, e muitas vezes não dá para fazer uma prece. A espiritualidade não está vendo isso? É claro que ela está. Aquele médium que tem a oportunidade de compreender através do estudo, para ele vai ser mais seguro. Mas aquele que não pode, não por preguiça, mas porque realmente os afazeres é limitado ali, o seu tempo, ou até mesmo o seu conhecimento, o seu raciocínio, a espiritualidade vai ajudá-lo, se ele quiser. Se ele não quiser, tudo bem, faça da sua mediunidade o que você bem entender. Mas, através desse conhecimento prático, teórico, entender o que está acontecendo com você, você consegue filtrar as comunicações. Alguns espíritos que vêm ali para te assustar, para te colocar medo, você pode muito bem chegar nele mentalmente e falar: hoje você não se comunica, aqui não é o lugar. Ou quando você está num ambiente de família e vem ali algum espírito ali querendo você ali para aquele momento, para se comunicar ou para fazer alguma possível incorporação, você pode dizer: aqui não é o lugar, você sabe onde me encontrar. A reunião mediúnica é dia tal, hora X. Mas para isso, o médium, que é o controlador da sua própria mediunidade, tem que ter essa oportunidade de conhecimento. Os únicos casos em que o médium não consegue controlar a comunicação é quando acontece a obsessão. Aí já é um caso mais grave, já não depende dele. Ele fica à mercê daquela influência. Existe a cura para isso? Sim. Mas hoje é que nós não vamos falar. E eu vou explicar o porquê. Bom, seria certo cobrar pela mediunidade? Cada um tira o seu juízo de valor. O Espiritismo, ele não paga as contas do médium. Tá? Então, é o que a gente aprende através da codificação. Todo respeito, novamente, para aqueles que pensam diferente. Para quem quiser mais informações, aqui na nossa casa, no Vinhas do Senhor, existe um estudo de mediunidade que vamos entrar para a 3ª semana. Está acontecendo às quintas-feiras, às 7h30 da noite.
Na semana que inaugurou o estudo, eu pedi a permissão para os organizadores para divulgar isso para vocês. Porque se de alguma forma vocês sentem alguma coisa de diferente, que incomoda, que pode ser ali possível, um indício de mediunidade, que vocês queiram aprender a lidar com isso, ou tirar um esclarecimento mais íntimo, mais particular, fiquem à vontade para procurar a casa aqui na quinta-feira. Teremos pessoas aqui para explicar a teoria da mediunidade, e quem quiser ficar no curso, ao longo do tempo, aprendendo, pode talvez até ir para a parte prática. Por que o Espiritismo é chato falar de mediunidade? Porque aqui, com todo respeito a quem pensa diferente, o Espiritismo ele não dá ênfase muito aos fenômenos, mas a compreensão daquele fenômeno. Então, se tem algo de errado, algo diferente acontecendo comigo, primeiro nós vamos entender qual é a causa. Às vezes acontecem coisas diferentes, e aí a gente vai ver, não é exatamente a mediunidade, pode ser algum problema hormonal, pode ser alguma coisa, porque a mediunidade ela afeta no nosso humor, ela afeta até na nossa paciência. Qualquer coisa eu vou te tirar do sério. Mas e aí? Será que é algum problema externo? É algum problema interno? Então, nada melhor do que tirar as dúvidas com quem entende da mediunidade. Aqueles que, olha, não concordo com isso, a mediunidade é minha, eu quero cobrar porque é um dom meu, tudo bem. Nós endossamos essa prática, mas respeitamos. Então, o Espiritismo, a primeira coisa que ele prega para qualquer coisa que a gente venha falar aqui na frente é a respeito das diferenças. Se a gente quer ser respeitado, a gente também respeita. Então, quando vamos falar de mediunidade, é uma coisa que não é espírita. A pessoa que vem procurar o desenvolvimento mediúnico na nossa casa vai ser na visão espírita. Para nós, é a forma que nós entendemos ser mais seguro. Respeitamos a todos. Bom, fica o convite para vocês, toda quinta-feira, 7h30. Quem quiser falar mais sobre isso, pode procurar a casa. Aqui é o local que a gente vai acolher as pessoas, não tenho dúvida disso. Então, para isso a gente precisa, a primeira coisa, entender. A mediunidade ela está em todo lugar. Todo lugar. E eu não posso obrigar que o mundo acredite naquilo que a gente está falando aqui. Mas caso vocês queiram conhecer um pouco mais, a nossa porta está aberta, vocês sabem como procurar a gente. Bom, eu agradeço o tempo que vocês dispuseram para estar aqui hoje. Peço desculpas novamente se ofendi alguém, não é nossa intenção fazer isso. Estamos apenas explicando a visão espírita da mediunidade. Eu peço agora, nessa prece final, a proteção dos nossos amigos espirituais. E rogando a Deus, nosso Pai, Deus todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, com a bondade, com a beleza, com a perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade
que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa divindade. Eu agradeço a todos, uma ótima noite para vocês, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.